Querência Campo, ou melhor, Pampa, Campo e Querência, João Chagas Leite, às 8h50 aqui nos altos da Estância Grande, programa Debates e Opiniões, e que vai ao ar todos os sábados, né? O Debates e Opiniões é apresentado por este que vos fala, Itamar Santos, com a direção técnica e áudio de Itamar Silveira. É uma coisa muito importante isso. Então é a dupla de Itamar aqui. Mais uma notícia: é velho e cheio de problemas, diz Lazier sobre a reforma do seu gabinete, que custou aos cofres públicos 138 mil reais. Esse aí é o trabalhador dos trabalhistas, o senador dos trabalhistas, senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, falou ao programa Timeline da Rádio Gaúcha sobre a reforma de seu gabinete, que custará a bagatela de 138 mil aos cofres públicos. Após receber críticas pelo gasto, ele afirmou que o local tem uma série de problemas. É um gabinete pequeno e velho, minha sala tem rachadura na parede, sistema de ar-condicionado falha constantemente. Ele precisa de uma reforma. Meus assessores têm direito a ter ar refrigerado. Só o ar refrigerado custou 43 mil reais, justificou o pedetista. É isto aí, tchê. Vejam só. Se mete com o cara. 138 mil. Tem apartamento do Minha Casa Minha Vida que tu paga 138 mil, Itamar. O Lazier vai gastar para reformar o gabinete dele lá em Brasília. Temer quer reforma política que tira partidos de esquerda do poder. O governo interino de Michel Temer, do PMDB, vai trabalhar para aprovar uma PEC, proposta de emenda constitucional, apresentada pelo seu amigo Aécio Neves e Ricardo Ferraz, do PSDB, que cria duas novas regras que alteram o sistema eleitoral: a proibição de coligações em eleições proporcionais e a imposição de uma cláusula de barreira, que no plano federal reduzirá cada vez mais o acesso de partidos que elegem poucos deputados federais ao poder. O conteúdo da PEC 36/2016 foi divulgado por Aécio no dia seguinte à vitória de Rodrigo Maia, do DEM, para a presidência da Câmara. Aprovar uma reforma política com esses dois pontos foi uma proposta debatida, segundo o senador Renan Calheiros, também do PMDB, no café da manhã que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, ofereceu no início do mês apenas aliados de Temer. Aécio encabeçou a missão e disse que a Câmara vai ajudar a encaminhar o projeto. Nesta terça 19, a coluna Radar da revista Veja informa que a intenção de Temer é aprovar em sua passagem pelo governo uma reforma política com fórmula simplificada, com os dois itens que compõem a PEC 36/2016, de modo que as medidas reduzam o número de partidos com representação no Congresso ao número de 8 partidos apenas. No máximo 10, disse um assessor palaciano não identificado. A fragmentação partidária da Câmara foi crucial para impor à presidente afastada Dilma Rousseff do PT problemas de governabilidade insuperáveis que culminaram com seu impeachment. É em nome da governabilidade que Temer quer cortar mais de 1/3 dos partidos que têm representação no Congresso,
Hoje são 28 de 35 legendas registradas no TSE. As 10 maiores bancadas foram eleitas pelo PT, PMDB, PSDB, PP, PSD, PR, PSB, PTB, DEM e PRB, respectivamente. A cláusula de barreira é um projeto polêmico que já foi apresentado em 2006 pelo Supremo Tribunal Federal, justamente porque a corte da época entendeu que a norma prejudicaria partidos pequenos, distorcendo a representação das minorias. Além disso, há analistas que acreditam que cláusula pode fazer com que os mesmos partidos políticos se perpetuem no poder. A proposta sempre volta à pauta, contudo porque pode ajudar a reduzir a proliferação de legendas de aluguel. Se os 10 partidos com maiores bancadas hoje fossem os únicos com representatividade na Câmara, além do chamado Centrão, conglomerados de partidos nanicos, antes liderados por Eduardo Cunha, a esquerda que faz oposição a Temer e também fez oposição programática a Dilma, seria completamente limitada ao poder. Estamos falando de legendas como PSOL, PCdoB, PDT, que representam parcela importante da sociedade que denuncia o golpe e o impeachment. Foi graças a uma ação do PSOL, em conjunto com a Rede, que o Conselho de Ética decidiu discutir a cassação do mandato parlamentar de Eduardo Cunha, do PMDB. O PCdoB, por sua vez, foi um dos protagonistas na discussão do impeachment na Câmara. A legenda acionou o Supremo Tribunal Federal para ditar as regras do processo, evitando que Cunha fosse autoritário do começo ao fim. Pela PEC 36, que embora apresentada por Aécio, tem assinaturas de senadores do PT, os partidos que forem prejudicados pela cláusula de barreira não poderão mais recorrer ao Supremo Tribunal, com questionamentos como o do PCdoB. Também não terão acesso ao fundo partidário, nem tempo gratuito de rádio e TV, se conseguirem eleger deputados, mesmo sem ter 2% dos votos válidos ao menos em 14 estados. Esses partidos também não poderão mais participar de comissões especiais da Câmara, nem concorrer à presidência da Casa ou outro cargo da mesa diretora. Então, e outra coisa, né? Vamos combinar. O PT tem uma bancada entre os 10 porque esteve no governo, né, durante 13 anos. No momento que o PT perder o governo, né, e agora, a partir de agora, com os escândalos todos que culpabilizam somente o PT, embora todos os outros partidos, né, PMDB, PSDB, PP, DEM, PSD, PR, PSB, PTB, PRB, todos esses partidos que eu citei, estão muito mais comprometidos e muito mais enlameados do que o próprio PT. Os sujos do PT, os que sujaram os pezinhos na lama da corrupção, estão presos. São os únicos. Os demais estão livres. Ou, no máximo, com tornozeleira em casa, na beira da piscina, né, tomando o seu drink martini, curtindo a grana que roubaram da gente. Então, porque no Brasil a justiça é seletiva, e ela é seletiva partidariamente falando. Então, essa é um outro debate que tem que ser feito. Uma reforma eleitoral que proíba as minorias, com certeza o PT não estará entre essas maiorias. A bancada e você, né, é uma coisa matemática, né? Infelizmente é uma coisa matemática. De coração e de mente, de razão, não gostaria que isso fosse verdade, mas essas eleições, o prognóstico é desfavorável para os partidos de esquerda. E aí,
aqueles que estão achando que vão herdar o eleitorado petista se enganam, né? Se enganam. Esse eleitorado vai ser pulverizado entre os partidos da esquerda, que não vão atingir o tal do coeficiente, e muitos não vão nem votar, que também é um equívoco. Não votar numa crise dessa é um equívoco. É um equívoco e mais ainda nos exige, enquanto eleitores, né, a busca do candidato que se aproxime muito mais da honestidade e da ética. Então nós temos que conhecer profundamente o candidato que a gente vai votar agora nessas eleições de 2016, que é a eleição municipal. Porque a política começa pelo nosso município. No momento que nós votamos uma Câmara de Vereadores corrupta e um prefeito também corrupto, né, um mau administrador da coisa pública, nosso município vai mal. Vai mal, com certeza vai mal. Vai ter rua esburacada, vai ter lixo amontoado nas esquinas e na via pública, né? Vai ter escândalos. Então é isso que a gente tem que pesquisar muito bem para que isso não aconteça. Nós estamos com uma tarefa muito difícil, né? Não quero aqui dourar o sol com peneira, porque a tarefa que a gente tem, ela é muito difícil mesmo. São 9h02 aqui nos altos da Estância Grande. Vamos com mais uma notícia. O Lazier a gente já falou. O Tom Zé, né? O Tom Zé é um artista brasileiro aí, não é um grande vendedor da mídia comercial, né? Mas tem um papel muito relevante na cultura brasileira. E ele deu uma entrevista ao Diário de Notícias, né? Um dos principais jornais de Portugal, que Tom Zé denuncia o golpe contra Dilma Rousseff. Abre aspas: a gente vive uma ditadura mascarada. É um governo fazendo tudo o que uma democracia não faz e que não quer ser chamado de ditadura. Todo dia mudam a acusação contra Dilma. Agora no Senado disseram que ela não tem nada com pedaladas fiscais. A deliberação veio do Ministério Público Federal em relação ao caso Safra, onde foi decidido não existir crime do governo de Dilma. Se muda a acusação, tem de tirar todo o processo de impeachment. Essa foi uma das falas aí do cantor Tom Zé, né? Ele diz que é uma guerra, né? Ele diz que está fazendo um disco, né, dos meus 80 anos e estou muito atrasado, por isso a gente não queria se afastar de São Paulo. Mas essa é a deixa aí do Tom Zé a respeito do que está acontecendo no Brasil. A gente fala tanto em saúde, né? E aqui no Brasil, saúde sempre foi um grande problema, mal resolvido pelos governantes. E agora, atualmente, o Brasil passa por essa crise que não se sabe direito o que vai acontecer, né? A partir de agosto agora, o Senado vai votar com 90% de chance de ser um voto meramente político, até porque nesse período todo não se encontrou nenhum crime praticado pela presidenta Dilma, nenhum crime daqueles que ela foi acusada, não tem nenhum crime, né? E se teve presidente investigado, Dilma é
uma das mais investigadas na presidência da República. E até agora não encontraram nada contra Dilma. E no meio desse terremoto, né, político e golpista, encontra-se a saúde dos brasileiros, né? O programa Mais Médico está chegando ao seu intervalo, né, de contrato, onde que se passaram 3 anos da sua existência e os médicos que aqui estavam voltam para Cuba e vêm outros médicos de Cuba para cá. O governo interino demora, né, em fazer esse trâmite burocrático e econômico, até porque Cuba solicita aí um reajuste no programa, né, depois de 3 anos sem nenhum reajuste, e está demorando essa volta. E aí Viamão também é um dos municípios que já está sentindo essa falta dos médicos cubanos que foram e não retornaram outros. E além dos cubanos não retornarem, os brasileiros também não se inscrevem no Mais Médico. Então é uma história, né? O cara não usa a moita, mas também não desocupa a moita, né? Quando a gente era criança, a gente falava sobre isso. Mas, falando em médico cubano, Cuba, o país Cuba, gasta 54% do seu orçamento com saúde e educação. Assim disse a ministra de Finanças e Preços de Cuba, Lina Pedraza, que ela informou nesta última sexta-feira, 8 de julho, né, durante sessão plenária do 7º período ordinário de sessões da Assembleia Nacional do Poder Popular, que 54% do orçamento do Estado cubano foram aplicados em saúde e educação. Pedraza informou também que os recursos aprovados para a Seguridade Social permitiram um aumento na aposentadoria média de 1.600.000 beneficiados, e que 800 milhões de pesos, cerca de 296 milhões de dólares, foram destinados à construção de casas. Pelo 8º ano consecutivo, a taxa de mortalidade infantil foi menor que 5 a cada 1.000 nascidos, indicador que ratifica Cuba entre as 20 primeiras nações do mundo, disse a ministra. Assim, a ministra informou que no ano passado foram assegurados os direitos sociais básicos de toda a população cubana. A situação é muito diferente do Brasil, onde se gasta em média somente 8% do orçamento em saúde e educação. No ano de 2014, por exemplo, concedemos mais de 45% à amortização e pagamento de juros da dívida pública. Ou seja, quase a metade do orçamento público brasileiro é para pagar banco e banqueiro. No que se refere à mortalidade infantil, o Brasil tem taxa 3 vezes superior a Cuba, com 16,4 mortes a cada 1.000 nascidos vivos, mesmo tendo reduzido a taxa em 73% de 90 a 2015. Né? Então, assim, a gente é obrigado a fazer essa comparação, né? É obrigado a fazer. Isso não é uma coisa para um governo só. Isso é uma luta de um povo, né? Porque passa e entra e sai governo, né? Entra e sai governo que não tem o compromisso com a educação e muito menos com a saúde. São 9h10 aqui nos altos da Estância Grande. Vamos com mais música. Hoje a nossa discoteca é galponeira, né? É nativista. E vamos de novo aí. Músicas gaúchas, desgarrado.